A história começa com uma cena de algumas crianças reunidas, sonhando alto. Um dos garotos declara com entusiasmo que deveriam se tornar caçadores de tesouros. Ele menciona que irão explorar cofres de tesouros ao redor do mundo, buscando riquezas e glória. Os outros concordam animadamente, certos de que juntos, os 6 podem alcançar o sonho de se tornarem os heróis mais fortes do mundo. O garoto ruivo sugere que um dia deveriam ir para a capital imperial, Zábia. A narrativa então avança para os dias atuais. Vemos um homem de manto caminhando pelas movimentadas ruas da capital. Ele observa que os caçadores de tesouros são as estrelas de Zábia, viajando para ruínas e cofres espalhados pelo mundo em busca de artefatos preciosos. Em troca do risco de perderem suas vidas lutando contra monstros conhecidos como fantasmas, eles podem ganhar riqueza e honra. Uma taverna surge em seu campo de visão, e ele explica que naquele dia, um dos clãs mais poderosos, chamado Primeiros Passos, está conduzindo entrevistas para novos membros de grupo. Ele ressalta que um clã é uma reunião de grupos, semelhante a uma sociedade de ajuda mútua. Há limites para o que um explorador pode fazer sozinho. Se desejam alcançar níveis mais altos, é importante unir-se a um bom grupo e crescer junto com aliados. Enquanto espera na fila para entrar na taverna, ele comenta que não conseguiu fazer isso antes. Uma garota atrás dele pergunta se ele também está ali para formar um grupo. Ela se desculpa por abordá-lo de repente e se apresenta como Runebeck Ruda, uma exploradora com nível de certificação 3. O rapaz se apresenta como Cry Andre. Ela oferece um aperto de mão, mas ele hesita em aceitar. Runebeck expressa surpresa com o número de pessoas reunidas e menciona que tem explorado sozinha até agora. Ela admite que teve problemas com o santuário do tesouro chamado Covil dos Lobos Brancos e pensou em se juntar a um grupo. Um explorador próximo ouve a conversa e a classifica como amadora por tentar conquistar o santuário no nível 3. Ele diz que aquele não é lugar para pessoas como ela. Runebeck não gosta de ser chamada de amadora por um estranho e o confronta. O homem rude, Zandif Greg, um explorador certificado nível 4, explica que o Primeiros Passos é um dos clãs líderes na capital imperial. Embora o nível 3 possa ser considerado intermediário no mundo exterior, ali é equivalente a um iniciante. Ele aconselha a voltar para casa, o que irrita ainda mais Runebeck. Ela puxa suas facas, mas os guardas responsáveis pela entrevista intervêm, alertando que serão obrigados a pedir que saiam se continuarem causando problemas. Repreendem-nos, lembrando que o explorador não deve sacar suas armas nas ruas. Dentro da taverna, Runebeck fica impressionada com a quantidade de candidatos e comenta que nunca esteve em um lugar como aquele. Ela pergunta a Cry se ele já esteve ali, e ele responde que é sua 5ª vez. Ela fica surpresa e sente pena dele, mas ele diz que não há necessidade de simpatia. Cry afirma que ser um explorador é tudo sobre habilidades. Pessoas talentosas rapidamente fazem seu nome e sobem ao topo, mas para aqueles sem talento, as coisas não são tão fáceis. Runebeck aponta para um grupo chamativo na taverna e pergunta sobre eles. Cry informa que são os Filhos do Espírito Ark Brave. Estão procurando novos membros e recentemente conquistaram um cofre do tesouro nível S. São um dos melhores grupos liderados por Rodin Ark. Se Ark reconhecer um explorador, este certamente terá sucesso. Cry menciona que é a primeira vez que os vê conduzindo entrevistas. Ela então nota um assento vazio e pergunta sobre ele. Zangif interrompe novamente, chamando-a de ignorante. Ele explica que aquele lugar pertence ao fundador do clã e é a mesa do grupo chamado Grievers. Cry esclarece que os Grievers vieram para a capital alguns anos atrás como um novo grupo e rapidamente ascenderam ao poder graças ao seu talento. Seu nome oficial é Almas Lamentadoras e é o grupo dos amigos de infância de Cry. Zandif menciona que, segundo rumores, os Grievers estão recrutando um novo membro pela primeira vez em muitos anos, e é por isso que tantos exploradores se reuniram ali. Mas ele acha que os rumores são falsos, já que ninguém está sentado na mesa do fundador. Um participante pergunta onde estão os Grievers e afirma que só veio para se juntar a eles porque ouviu que estavam no topo. Ele se apresenta como Bush Gilbert, um explorador certificado nível 4, e declara que um dia se tornará o explorador mais forte. Uma garota da equipe de gerenciamento confronta Bush, dizendo-lhe para sair. Os outros membros da equipe tentam acalmá-la, mas ela insiste, afirmando que sua irmã faria o mesmo se estivesse ali. Os dois se preparam para lutar e Cry sugere a Runebeck que saiam dali, pois a situação vai ficar caótica. Enquanto saem, Bush tenta atacar a garota, cheia de Tino, mas ela se esquiva e em vez disso dirige-se a Cry, chamando-o de mestre. Descobrimos que Cry é, na verdade, o líder das Almas Lamentadoras e mestre do clã. Cry explica que tudo começou anos atrás, quando seu grupo deixou a vila como novatos. Conquistaram muitos cofres de tesouros de iniciantes. Um dia, durante uma exploração, um de seus amigos matou um monstro que atacava Cry e elogiou-o por agir como isca. Cry percebeu que, embora compartilhassem o mesmo sonho, não tinham o mesmo talento. Reconhecendo-se como uma pessoa comum, pensou que seria um fardo para eles e decidiu sair do grupo. Contudo, seus amigos o nomearam líder do grupo, e ele não teve chance de recusar. Agora, anos depois, ainda é o líder. Embora deseje se aposentar como explorador, Runebeck está surpresa que Cry seja um mestre do clã Primeiros Passos. Rodin Ark comenta que pensou que Cry estava avaliando os participantes ao se misturar a eles. Cry esclarece que realmente chegou atrasado porque dormiu demais, mas Ark não acredita. Cry comenta que a maioria dos exploradores não ouve os outros. Tino, irritada, sugere expulsar Ark do clã, mas ele apenas ri, considerando-a engraçada. Descobrimos que Tino é uma exploradora solo de nível 4, de
discípula de Smart Liz. Ark pergunta se Cry encontrou bons candidatos. Cry sarcasticamente pergunta se ele aceitaria alguém que ele recomendasse em seu grupo. Ark afirma que confia em seu julgamento e aceita. Os presentes na taverna ficam surpresos. Cry decide fazer um teste. Ele tira um anel do dedo e anuncia que recomendará a pessoa que conseguir o relicário a Ark. Ele lança o anel e Bush o pega, mas Tino o derruba com um chute. O anel rola pelo chão e todos correm atrás dele, transformando a taverna em um caos. Cry sai discretamente enquanto a confusão se intensifica. No dia seguinte, a vice-mestre do clã, Hand Eva, informa a Cry que o incidente chegou às notícias e que a taverna foi destruída por causa de suas ações. A associação quer falar com ele. Cry pergunta sobre vítimas e fica aliviado ao saber que não houve. Ele sugere colocar a conta de reparo na conta de Ark e pede que ele vá à associação de exploradores também. Eva menciona que desta vez a associação pediu especificamente por Cry. Sem escolha, ele vai. Na associação, o gerente Walter Gark repreende Cry, afirmando que um clã como Primeiros Passos deve dar exemplo. Como punição, Cry deve aceitar uma tarefa. Ele procura entre as missões e escolhe uma de nível 3, pensando ser fácil. Mais tarde, descobre que Ark não está na sede do clã. Tino mostra-lhe o anel que pegou, pedindo para ficar com ele. Ele permite, já que é apenas um anel comum. Cry pergunta se ela está livre, e ela, esperando um convite, diz que sim. Porém, ele tenta lhe passar a tarefa que recebeu. Decepcionada, ela tenta escapar, mas Cry usa sua corrente mágica prata para trazê-la de volta. Tino reclama que ele brincou com seus sentimentos. Cry percebe que ela não quer ir sozinha na missão. Ele então decide formar um grupo com ela e os 3 novos recrutas, Runebeck, Zangief e Bush Gilbert. Tino não está contente, mas Cry espera que consigam completar o trabalho. A história retorna 6 anos no passado, mostrando Cry e seus amigos diante da Associação dos Exploradores na capital. Cry pensa que deveriam voltar, mas seus amigos recusam, lembrando que foi ele quem sugeriu irem para a capital imperial. Cry afirma que não se incluiu nisso e que apenas os atrasará. Luke o tranquiliza, dizendo que está pensando demais, e entra na associação gritando ser o espadachim mais forte do mundo. Liz o segue, declarando ser a maior ladra do mundo e que vai se registrar como caçadora de tesouros hoje. Em seguida, vemos Luke contando a alguém que seu líder, Cry, acredita que um verdadeiro guerreiro não precisa escolher uma arma, por isso aquele que luta com uma espada de madeira é o mais forte do mundo. Cry não fica satisfeito ao ver Luke falando dele assim e pergunta à recepcionista se todos os novatos são tão tolos quanto eles. Ela responde que a maioria não é e pede que ele registre o nome e o símbolo de seu grupo. Cry vê nisso uma oportunidade de se retirar como líder, dando-lhes um nome ruim, e decide chamar o grupo de almas enlutadas, escolhendo um símbolo semelhante a um crânio. Seus companheiros acham o gosto dele terrível e não gostam do nome ou do símbolo, pois desejam ser heróis, e isso os retrata como vilões. Cry afirma que não consegue se motivar a menos que nomeiem o grupo assim e sugere que talvez não seja talhado para ser líder. Ao ouvir isso, todos dizem a Cry que adoram o nome e o símbolo escolhidos, e assim o grupo é formado. Anos depois, Cry encontra Greg, Gilbert e Ruda. Greg fica surpreso ao saber que ele é realmente o mestre do clã Footprint e percebe que isso significa que ele é conhecido como o Mil Truques, o explorador de nível 8. Tino diz a eles para se ajoelharem se entendem quão grande é seu mestre, e Cry pede para ela não intimidá-los. Ele lembra que o Mil Truques é o apelido dado a ele como líder das almas enlutadas e explica que a associação cria apelidos baseados nas realizações e fama das pessoas, como se estivessem criando ídolos, sendo essa a maior honra concedida a um explorador. Gilbert se recusa a acreditar que ele é o Mil Truques, conhecido como o mais forte da capital, e Tino lamenta que ele não reconheça a força de seu mestre. Ela diz a Cry que é impossível para ela se unir a alguém como Gilbert, pois odeia pessoas que só falam. Cry pensa que Tino está descrevendo a ele mesmo com esse comentário e recorda que foram seus amigos barulhentos que o proclamaram o mais forte da capital. Ele pergunta aos 3 se estariam interessados em ajudar Tino, mas Gilbert recusa, mencionando que não pode aceitar que Cry seja o líder do grupo famoso que sempre respeitou. Cry então diz que deixará Gilbert fora disso, e Greg e Ruda concordam em acompanhar Tino na missão. Gilbert não acredita estar sendo excluído e insiste que não participará, mas Cry diz que está tudo bem e que Tino pode contratar mais membros se necessário. Tino pede a Cry para ir com eles, mas ele recusa e a deixa aos cuidados dos outros 2. Gilbert desafia Cry para uma luta, dizendo que se unirá a ele se perder. Ele explica que não pretende seguir alguém mais fraco que ele, e Lily afirma que deveria lutar contra Tino, já que ela liderará o grupo. Tino então diz que lhe dará uma lição por desrespeitar seu mestre e demonstra sua flexibilidade, afirmando que pode fazer qualquer posição que ele desejar. Gilbert diz que não baixará a guarda como da última vez e menciona que lutará contra Cry assim que terminar com sua subordinada. Cry não fica feliz com isso, e Tino afirma que, embora não seja nada especial comparada ao seu mestre, não perderá. Ela larga suas armas para lutar desarmada, evitando matá-lo acidentalmente, e Cry espera que ela fique bem. Ele acredita que, apesar de estarem no mesmo nível, Tino é superior em habilidades brutas e combate individual, o único problema será a espada do purgatório. Gilbert se recusa a usar sua espada contra uma mulher desarmada. Cry o considera um idiota e percebe que será apenas um teste de habilidade. Antes da luta, Tino declara que vai tomar sorvete com seu mestre se vencer, e Cry lembra que não prometeu nada. Diante da tristeza dela, ele promete tomar sorvete após a missão. Tino ataca Gilbert com as pernas enquanto finge com os punhos. Gilbert avança novamente, mas ela o agarra, e embora ele se
liberte, ela o nocauteia com um golpe. Ela agradece a Cry por seu crescimento, mas ele pensa que não contribuiu em nada. Enquanto isso, Gilbert recorda que, desde criança, era mais forte que os demais e acreditava ter nascido para ser caçador. Formou um grupo na capital e conquistou muitos cofres do tesouro, orgulhando-se de seu rápido progresso e acreditando que não perderia para ninguém. Tino diz a Gilbert que pode usar sua espada se quiser continuar, mas ele recusa, e ela afirma que seu orgulho só o matará. Cry revela que Gilbert deixou seu antigo grupo pela grande diferença de habilidade, e Gilbert se pergunta como ele sabe disso. Cry menciona que passou pelo mesmo, mas seus companheiros não se abandonaram. Gilbert reflete que as almas enlutadas só são compostas por alguns dos mais fortes da capital e se surpreende que nem eles conseguem acompanhar Cry. Cry então invoca as chamas da espada do purgatório e diz a Gilbert para cuidar bem dela, pois é uma boa espada. Gilbert fica surpreso ao vê-lo manejar a espada sem tocar no cabo, pensando que ele é um monstro. É explicado que a matéria de mana forma a base do mundo, invisível mas presente em toda parte. Os cofres do tesouro são lugares criados por mana concentrada e influências da terra, manifestações de outro mundo ainda não compreendidas. A Toca do Lobo Branco é um desses cofres, originalmente habitada por lobos lua prateada, agora extintos pela caça excessiva. Cry menciona que quando os cofres apareceram, surgiu um fantasma de um lobo puro sangue, tornando o lugar aterrorizante devido à história e rancores. Eva se surpreende que ele tenha enviado 4 pessoas para lá, mas Cry acredita que ficarão bem, pois é um cofre de nível 3. Ele agradece a Eva pelas informações sobre o grupo de Gilbert e pensa que os relix são ótimos, já que qualquer um pode usá-los, valendo a pena colecioná-los. Eva o aconselha a ser cauteloso com os gastos, lembrando que ele até pegou dinheiro emprestado de Citri. Cry explica que os lucros das almas enlutadas só são divididos igualmente, independentemente da contribuição. Cry percebe que seu Relic Silver está sem mana e pede a uma companheira que o recarregue. Enquanto isso, um homem informa que um fantasma apareceu na estrada do norte, dizimando uma caravana escoltada, e que os terceiros cavaleiros estão recrutando um esquadrão de extermínio. Cry fica preocupado ao saber que o fantasma tomou a forma de um lobo e que a Toca do Lobo Branco está relacionada. Ele descobre que o grupo de Rodan Ark desapareceu recentemente na Toca, e percebe que a missão que aceitou envolve resgatá-los. Preocupado, decide ir ele mesmo. Eva pergunta onde vai, e ele mente dizendo que vai dar uma volta. Ela não acredita que ele esteja preocupado com Tino e os outros, mesmo tendo calculado tudo. Cry usa um relic para voar, e Eva lembra que ele é perigoso e sem freios. Ela espera que ele fique bem. A história retorna ao passado mais uma vez, mostrando que já se passou uma semana desde que os Grievensus iniciaram suas operações na capital de Zeia. Notamos que a espada de madeira de Luke está quebrada, e ele não consegue acreditar que sua lâmina se partiu dessa forma. Seus companheiros de equipe acham que é normal, já que ele estava lutando contra fantasmas. Uma das integrantes afirma que nunca esperou encontrar um ciclope em um cofre do tesouro de nível 1, e todos concordam que foi um fantasma difícil de enfrentar. Eles especulam que o oponente era, no mínimo, de nível 4. Um dos caçadores se aproxima deles, expressando descrença no que estão dizendo. As garotas então mostram a cabeça do ciclope que derrotaram, e ele fica assustado ao ver aquilo. Cry comenta que é por isso que os avisou para não trazerem a cabeça com eles. A cena corta para Tino e os outros, que acabaram de derrotar um monstro semelhante a um lobo. Notamos que estão completamente exaustos. Ruda menciona que aquele monstro não parecia algo que encontrariam em um cofre do tesouro de nível 3, e os outros concordam que foi um desafio difícil. Greg questiona Gilbert sobre por que ele não usou as chamas de sua espada. Gilbert explica que sua espada está sem mana, percebendo que foi porque Cry a usou anteriormente, e afirma que não pode recarregá-la sozinho. Ruda sugere que seria melhor recuarem, já que as condições estão diferentes do que lhes foi informado, e as pessoas que deveriam resgatar podem já estar mortas. No entanto, Tino insiste em seguir o plano, ressaltando que nem sequer entraram no cofre ainda. Greg argumenta que sobreviver é mais importante do que qualquer missão, mas Tino explica que eles não estão ali para recuperar corpos. Ela informa que as pessoas ainda estão vivas e que estão executando uma estratégia elaborada por um caçador de nível 8. Tino acredita que a mana da espada purgatorial se esgotando faz parte do plano de Cry, indicando que eles não devem confiar em relíquias. Eles se aproximam do cofre do tesouro e notam vários lobos carmesim com armaduras e armas em seu interior. Percebem que o monstro que encontraram antes não era o único fora do comum. Tino explica que a Toca do Lobo Branco foi criada para se adequar ao tamanho dos monstros lobo da lua prateada, que originalmente habitavam ali. Ela está certa de que os monstros não podem se mover bem dentro do cofre por serem grandes e sugere que devem avançar para enfrentá-los. Gilbert decide atacar os monstros imediatamente, acreditando que pode lidar com eles se conseguir neutralizar suas armas. Tino considera imprudente e pede que não faça nada precipitado, lembrando que ela é a líder do grupo e seu dever é trazer todos de volta com vida. Ela acredita que seu mestre está testando suas habilidades como líder e que retornar com todos vivos é o requisito mínimo para passar no teste. Tino menciona que ela e Ruda vão distrair o inimigo, já que são ágeis, e pede aos outros dois que ataquem os monstros por trás. Ela ressalta que as armas de longo alcance dos inimigos serão inúteis assim que eles se aproximarem e se recusa a sacrificar alguém ou usá-los como escudo. Enquanto isso, Cry voa em direção a eles, esperando que pelo menos Tino esteja viva quando ele chegar. Ele não se importa se ela tiver que usar seus companheiros como escudos humanos
para sobreviver. Tino e os outros enfrentam o inimigo seguindo seu plano. Conseguem derrotar todos após um intenso esforço. E Tino pensa que este realmente é um trabalho irracional. Mais fantasmas aparecem, e Tino afirma que a formação deste grupo não é ruim. Ela observa que Greg coordena bem com os outros por causa de sua experiência. E embora Gilbert seja arrogante, é bastante forte. Huda não faz nada de especial, mas suas habilidades de detecção de inimigos são legítimas, permitindo que Tino se concentre apenas no combate. Enquanto lutam, Gilbert lembra de seus antigos companheiros de equipe. Descobrimos que ele os pressionou demais porque eles não conseguiam acompanhar seu ritmo, o que o deixava frustrado. Ele reconhece que eles se esforçavam ao máximo, mas a diferença entre eles só aumentava. Por isso, decidiu deixar o grupo e agora entende por que eles estavam tão desesperados. Gilbert percebe que nunca considerou os sentimentos deles e até agora não sabia como era bom lutar lado a lado com uma equipe. Após derrotarem os monstros, chegam a uma grande sala. Tino percebe uma presença à frente e deduz que provavelmente é o chefe, um adversário de grande porte. Greg sugere que deveriam fugir se for o caso, mas Tino menciona que chegaram até ali sem um arranhão e que deveriam ser capazes de derrotar o chefe também. Greg continua cauteloso, e Tino argumenta que missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Ela enfatiza que a cautela é importante, mas às vezes é preciso seguir em frente. Greg reflete que ela não está errada e explica que, ao atingir o nível 4, um caçador pode ganhar a vida completando cofres do tesouro abaixo de seu nível. Ele lembra que sempre evitou enfrentar inimigos que achava que não poderia vencer, influenciado pelas muitas perdas que presenciou. Tino está certa de que Greg se juntou a First Step porque queria mudar essa atitude. Ela menciona que essa é a razão pela qual seu mestre o colocou no grupo. Greg não tem certeza disso, e Tino diz que seu mestre nunca escolheria alguém que não conhecia sem motivo. Ela explica que ele queria salvá-los e afirma que seu mestre é como um deus. Tino ressalta que o grupo não foi formado aleatoriamente, tudo foi calculado por ele. Huda pergunta por que ela foi escolhida, e Tino não consegue pensar em uma razão, sugerindo que pode ser por causa de seus seios grandes. Confusa, Huda pergunta o que ela quer dizer, mas Tino já está avançando. Enquanto isso, Cray voa acima da floresta, aproximando-se do cofre do tesouro, mas não consegue ver Tino em lugar algum. Ele pensa que a relíquia que está usando é rápida demais e se pergunta que tipo de pessoa faria uma relíquia sem freios. Cray entra no cofre e voa para dentro, colidindo com as paredes várias vezes. Tino e os outros enfrentam o chefe do cofre, um grande lobo branco. O monstro os ataca, mas eles conseguem desviar. Todos percebem que é um adversário extremamente forte. Tino nota que o chefe não está usando o capacete e deduz que sua cabeça pode ser o ponto fraco. Determinada a superar o teste de seu mestre, ela utiliza sua agilidade para se aproximar do monstro, desviando de todos os ataques. Huda percebe que não há medo algum em Tino. Durante a luta, a espada de Greg se quebra ao bloquear um ataque, e o monstro tenta atingir Tino. Ela aproveita a oportunidade para escalar a arma do monstro e consegue derrotá-lo. No entanto, Tino é ferida na perna pelo fantasma. Huda pergunta se ela está bem, e Tino usa uma poção para curar o ferimento. Greg fica desanimado pela perda de sua espada, mas Gilbert o incentiva a ficar feliz por estar vivo. Tino entrega a Greg a espada do chefe que derrotaram. De repente, são atacados por mais 4 monstros semelhantes ao chefe. Surpresos, eles não podem acreditar que terão que enfrentar 4 de uma vez. Tino reconhece que isso é demais até mesmo para eles e questiona o que seu mestre está pensando. Greg pergunta o que farão agora, e ela diz para todos recuarem para uma passagem estreita à direita, acreditando que os monstros não conseguirão manobrar bem ali. Contudo, os monstros bloqueiam o caminho após perceberem o plano. Gilbert e Greg se oferecem para servir de isca, permitindo que as garotas escapem. Huda hesita, mas Greg argumenta que é melhor do que todos morrerem. Tino pondera se essa é realmente a única opção. Ela então se lembra de algo que seu mestre lhe ensinou. Diz a todos que não sacrificarão ninguém e que precisam mirar nos olhos dos monstros. Gilbert e os outros lutam para criar uma abertura para o ataque dela. Tino recorda o treinamento com o anel que recebeu de seu mestre e decide usar a mesma técnica para atingir os olhos dos monstros, conseguindo sucesso. Gilbert avança para aproveitar a oportunidade, mas é lançado contra a parede, ficando gravemente ferido. Ele se desculpa pelo movimento precipitado, mas Tino tranquiliza, dizendo que ele não fez nada de errado. Cercados pelos 4 monstros e acreditando que vão morrer, Cray surge colidindo com um dos monstros, interrompendo seu voo descontrolado. Tino fica aliviada ao vê-lo. Greg nota que os monstros parecem temer Cray. Um dos monstros ataca Cray, mas ele é protegido por um de seus anéis. Surpreso, o monstro vê que seu ataque não teve efeito, e Cray brinca dizendo que tem 17 vidas. Usando um de seus anéis, Cray lança um poderoso ataque. Todos ficam impressionados com sua força. Apesar disso, o monstro se levanta novamente, e Cray considera isso normal, já que seus anéis são mais chamativos do que poderosos. Notando as armas dos monstros, ele fica feliz por ter trazido 17 anéis de barreira. Sem opção, Cray decide usar um colar que está usando. Ele o lança ao ar e o explode com um anel, criando uma nuvem de fumaça. Diz a todos para correrem enquanto tem chance. Eles seguem suas instruções, embora Huda pense que Cray está ajustando o ritmo por causa do ferimento de Tino. Na verdade, essa é a velocidade máxima de Cray. Tino sente que a gentileza de seu mestre a lembra da primeira vez que se conheceram, quando ela estava sendo intimidada e os Grievensus a salvaram. Desde então, ela desejou se juntar a eles. Após escaparem,
Todos agradecem a Cry por salvá-los. Ele nota o ferimento de Tino e pede desculpas por tê-los enviado em uma missão tão perigosa. Tino diz que está tudo bem, e Cry elogia por seu desempenho, o que a deixa feliz. Ele usa uma relíquia para curar completamente sua perna. Gilbert fica surpreso por Cry utilizar uma relíquia para a cura, e Cry pensa que usa relíquias para tudo. Greg pergunta se Cry derrotou os monstros, mas ele responde que não e que fugir foi a melhor opção naquele momento. Sem querer pensar mais sobre o assunto, Cry pede que o sigam. Enquanto caminham, Cry se pergunta o que deve fazer agora, já que não tem ideia de onde estão nem de onde fica a saída.